É exato, graças a Deus, mas todo o resto é tal como eu tinha visto. Enfim, experimentei a necessidade irresistível de vir aqui, e sem acordar ninguém, resistindo contra o medo da solidão, da escuridão e do tempo tempestuoso. Eis-me, após ter feito 4 quilômetros, eu teria feito 1000 para vir te ajudar. Tal é o fato, tal é a narrativa exata que recolhi dos lábios ainda trêmulos de emoção dessa gente corajosa. Na sequência desta publicação, o diretor dos Análises enviou ao professor Francisci um questionário para o esclarecimento completo desse episódio. Ressalta que a inquietação da mãe precedeu de algumas horas a visão do acidente e este se passou 3/4 de hora antes do acidente, ou seja, o tempo necessário para percorrer a pé os 5 quilômetros que separam a casa do Stoneley do lugar chamado Coste de Borgo. O redator-chefe dos Análises acrescenta, resulta das respostas dadas ao questionário que este fato, tendo sido apresentado, primeiro, como um caso de telepatia, não é, certamente, já que a visão da senhora Tonelli aconteceu 3/4 de hora antes da queda do seu filho, a própria visão tinha sido, aliás, precedida desse sentimento de inquietação inexplicável, bem conhecido dos metapsiquistas, e que é uma forma de pressentimento. O fato tão utilmente assinalado pelo Sr. Francisci parece ser, portanto, muito mais um caso de premonição. Caso 110, é um exemplo teoricamente muito importante, como faremos observar nos comentários. Tomo emprestado da revista Filosofia della Scienza, 1911, pág. 97. O cavalheiro Giovanni de Figueroa, um dos mestres da esgrima mais fortes e mais reputados de Palermo, escreve nos seguintes termos ao diretor dessa revista: uma noite do mês de agosto do ano passado acordei sob a impressão de um sonho, que, embora parecendo não ter nenhuma importância, tinha sido tão vivo e tão real, que acordei minha mulher e contei a ela, imediatamente, em todos os seus detalhes estranhos, curiosos e precisos. Encontrava-me num lugar campestre, numa estrada branca de poeira, pela qual penetrei num vasto campo cultivado. No centro do campo elevava-se uma construção rústica com andar térreo com lojas e estábulos. À direita da casa eu vi uma espécie de cabana de madeira, formada de braçadas de folhas e madeira seca, e havia também um veículo cujos lados estavam rebaixados e sobreilharreios para animal de carga. Ali um camponês, cuja fisionomia me tinha ficado viva e clara, vestido com uma calça escura, cabeça coberta com um chapéu mole, preto, aproximava-se de mim, convidando-me a segui-lo, o que eu fazia. Ele me conduziu para trás da construção e, por uma porta estreita e baixa, entramos num pequeno estábulo de 4 ou 5 metros quadrados, no máximo, cheio de lama e de estrume. Nesse pequeno quarto encontrava-se uma curta escada de pedra acima da porta de entrada. Uma mula estava amarrada a uma manjedoura móvel e com a parte posterior do seu corpo obstruía a passagem para atingir os primeiros degraus da escada, no fim da qual encontrei-me num pequeno quarto, ou estábulo, com cerca de madeira, e observei, pendurados no teto, melancias de inverno, tomates em cachos, cebolas e milho. Nesse mesmo quarto, que servia de antessala, estavam reunidas 2 mulheres e uma menina. Dessas 2 mulheres, uma era mais velha, a outra jovem. Supus que esta era a mãe da criança. Os traços dessas 3 pessoas permaneceram também vivamente gravados na minha memória. Da porta que dava no quarto contíguo, eu vi uma cama, para 2 pessoas, extremamente alta, como eu nunca tinha visto. Eis o sonho. O que ele pode significar? Perguntei a mim mesmo e também a minha mulher, nesta mesma noite. Mas o que quer que signifique? Respondeu-me ela: um quadro fantástico. Uma paisagem de lugares jamais vistos e que se formou na tua imaginação por associação de ideias. Mas não me parece que tenha alguma significação. Sim, talvez, respondi. Voltamos a dormir e não se falou mais do sonho. No mês de outubro, sempre do ano passado, 1910, tive que ir a Nápoles para assistir num duelo nosso com o cidadão o Sr. Amedeo Brucato. Não é o momento de expor os incidentes, os aborrecimentos e os desgostos que me assaltaram por efeito dessa assistência. É necessário dizer apenas, no que se refere ao sonho, que o incidente levou-me a um duelo pessoal. Esse duelo aconteceu no dia 12 de outubro, dia em que, com os meus segundos, o capitão Bruno Palamenghi, do 4º Bersaglieri, na guarnição de Nápoles, e Francesco Buzzardo, eu ia de automóvel a Marano, onde jamais tinha estado em minha vida e de cuja existência eu nem sabia. Mal embrenhados algumas centenas de metros no campo raso,
A primeira coisa que me impressionou vivamente foi a estrada larga e branca de poeira que reconheci por tê-la visto, mas quando? Em que ocasião? Paramos nos limites de um campo, que não me era desconhecido porque eu já o tinha visto. Descemos do carro e penetramos no campo por um caminho estreito bordado de cercas vivas e de plantas, e eu disse ao capitão cavalheiro Bruno Palamenghi, que estava a meu lado: conheço este lugar, não é a primeira vez que aqui venho. No final do caminho deve haver uma casa, ali, à direita, deve haver uma cabana de madeira. E havia, com efeito, tudo isso e também um veículo com os lados rebaixados, contendo arreios para o animal de trato. Um instante depois um camponês de calças pretas, de chapéu mole preto, exatamente aquele que vi 2 meses antes em sonho, veio convidar-me a segui-lo atrás da casa e, ao invés de segui-lo, eu o precedi através da porta do estábulo, que eu já conhecia, e, entrando, revi a mula amarrada à manjedoura. Então olhei para o camponês, quase para lhe perguntar sobre o caráter inofensivo do animal, porque sua garupa impedia-me de subir a pequena escada de pedra, e este assegurou-me, como no sonho, que não havia perigo. Tendo escalado os degraus, encontro-me no celeiro onde reconhecia, no teto, as melancias, os tomates em cachos, as cebolas, o milho, e no quartinho, completamente mudas, num ângulo à direita, as 3 mulheres, a velha, a jovem, a criança, tais como as tinha visto no sonho. No quarto ao lado, onde tive que entrar para me despir, reconheci a cama que tanto me havia espantado no sonho pela sua altura, e aí coloquei meu paletó e meu chapéu. Devo, meu caro amigo, confessar que o negócio do duelo, do qual não tinha absolutamente me preocupado, desapareceu inteiramente da minha consciência, que foi absolutamente invadida, até o momento do assalto, pela estranha coincidência que não pude explicar, então, nem mais tarde, mas que causou-me uma enorme impressão. Eu tinha falado antes do meu sonho a vários dos meus amigos, na sala de armas, no círculo de esgrima e alhures. As seguintes pessoas: o capitão cavalheiro Palamenghi, o advogado Tommaso Forcasi, o senhor Amedei Brucato, o conde Dentale Dias e o senhor Roberto Giannina, de Nápoles, foram testemunhas da minha noção precisa dos lugares e das pessoas que tiveram seu lugar nos acontecimentos desse duelo. Minha palavra de homem galante bastará, eu creio, para assegurar a verdade de todas estas coisas. Entretanto, se for absolutamente necessário recorrer à prova do testemunho, não tenho dificuldades para escrever a um dos amigos supracitados, que estou certo, não deixariam de responder ao meu desejo. Eis os fatos. A interpretação diz respeito aos estudiosos do gênero. Assinado, Giovanni de Figueroa. O episódio que acabamos de expor é, antes de tudo, digno de atenção porque sua autenticidade não poderia ser colocada em dúvida, sendo o relator uma pessoa cuja própria profissão indica que ele conhece o valor de uma palavra de honra, e a circunstância em que o sensitivo contou o sonho antes da sua realização exclui também a hipótese proposta a propósito dos fenômenos de paranésia. Isso quer dizer que a impressão do déjà vu deve ser reduzida a um fato de ilusão mnemônica. Isto posto, constato que nele se observa, de forma bem marcante, o caráter tantas vezes observado nos fenômenos premonitórios, o do contraste entre os detalhes de fundo, claramente percebidos, e as particularidades essenciais, que passam desapercebidas. Aproveito, portanto, esta oportunidade para analisar esse caráter, teoricamente muito importante. Começo desta vez também por observar que se tratasse de percepções diretas no futuro pela obra das faculdades de inferência subconsciente, não se compreenderia que o sensitivo tenha tido a visão dos detalhes insignificantes de uma situação em que ele teria se encontrado vários meses mais tarde e, ao contrário, não tenha percebido a circunstância essencial desta situação, que é esse duelo. Pretender-se-ia, talvez, que as faculdades de inferência subconsciente possuem a prerrogativa de penetrar os acontecimentos futuros remontando o encadeamento dos detalhes insignificantes que lhes servem de fundo, mas que não chegam a penetrá-los diretamente, seguindo o encadeamento das causas e dos efeitos que os determinam. Não me deterei a refutar uma tese desnudada de senso comum e que ninguém pensaria em sustentar. O fato permanece, portanto, dessa anomalia particular dos sensitivos, a qual denota, de certa forma, que os fenômenos premonitórios obedecem a uma intencionalidade qualquer, que disciplina a exteriorização, e pela qual será necessário pesquisar a gênese e a finalidade. Observo, de passagem, que o caráter em questão elimina definitivamente a outra hipótese, da coexistência do futuro no presente,
Visto que neste caso o quadro representativo do acontecimento futuro só poderia se apresentar inteiramente à visão subjetiva dos sensitivos, não se compreenderia, portanto, porque eles não distinguiriam claramente os detalhes não concludentes do contorno e permaneceriam subjetivamente cegos da representação central do acontecimento. Noto, enfim, que o mesmo caráter parece à primeira vista contradizer as hipóteses reencarnacionista, pré-natal e fatalista, pois se tratariam de percepção e interpretação de traços, correspondendo aos acontecimentos da maior importância, e não a incidentes quaisquer. Mas esta contradição é apenas aparente e se dissipa desde que se considere que as hipóteses em questão subentendem, necessariamente, a existência de um mundo espiritual e que elas se adaptariam perfeitamente, portanto, à suposição de que as visualizações subjetivas dos acontecimentos futuros estão submetidas a um poder espiritual externo à subconsciência humana, poder que disciplinaria os atos em vista de fins ultramundanos. Essas considerações levam naturalmente a lembrar que, pela hipótese espiritualista propriamente dita, esse misterioso caráter dos fenômenos premonitórios é facilmente explicável, já que seria necessário admitir que uma entidade desencarnada ligada afetivamente ao sensitivo suprime, às vezes, os dados essenciais de um acontecimento futuro doloroso e inevitável, com o objetivo de fazer-lhe apenas entrever ou pressentir, de maneira a criar nele um estado de ansiedade que o predisponha à prova que o aguarda, como também seria necessário admitir que em outras circunstâncias é, às vezes, proibido a uma entidade desencarnada tudo revelar, a fim de não opor obstáculo no decorrer mais ou menos inevitável dos destinos humanos. Aliás, do ponto de vista do positivismo materialista, esse mesmo caráter seria incompreensível, considerando que se não existisse nem mundo espiritual nem sobrevivência, e se as faculdades premonitórias fossem o apanágio exclusivo de uma subconsciência autônoma, condicionada pelas leis da psicofisiologia, a personalidade subconsciente não somente não teria nenhum motivo para esconder as circunstâncias essenciais de um acontecimento futuro às personalidades conscientes, mas na maioria dos casos teria um interesse supremo em revelá-los, pois fazendo-os salvaria a personalidade consciente, por conseguinte, ela própria, de um acidente grave, ou da morte. Como, então, conceber uma subconsciência onisciente, independente, senhora absoluta de si mesma e de seu próprio futuro, que, possuindo os meios de salvar da morte a parte consciente de si mesma, esconde-os cuidadosamente, vela-se-lhe com símbolos incompreensíveis até o cumprimento do acontecimento, com intenção precisa de deixá-la morrer, de deixar-se morrer. Para uma subconsciência autônoma destinada a se extinguir com a morte do corpo, um procedimento semelhante parece louco ou absurdo, além de qualquer possibilidade. E se apesar de tudo o fenômeno se realiza, tudo isto significa que essas reticências inconciliáveis com a existência encarnada da personalidade humana se produzem em vista de fins ultramundanos, e eis-nos, forçosamente, reconduzidos à hipótese espiritualista. Eu já o disse, quando se quer afastá-la, só se consegue subentendê-la. Caso 111, extraio de um livro, hoje raro, publicado pelo distinto magnetólogo professor Francesco Guidi, intitulado Les Mystères do Spiritisme Moderne, Milão, Betoni, 1867. É uma obra polêmica contrária aos fenômenos espíritas, negados pelo autor ou reduzidos a fenômenos de magnetismo experimental. No capítulo 8, pág. 176, ele reproduz uma relação do publicista e literato bem conhecido C.A. Vecchi, referindo-se a uma sessão com o célebre sonâmbulo Aloysius Didier, a qual C. Vecchi pôde assistir em Paris, em 1847. Numerosas celebridades, entre as quais o embaixador inglês, Norman B. Ladipel e um almirante inglês, assistiam à sessão com Vecchi. O relator descreveu nestes termos as figuras do Dr. Marsiletti e seu famoso sonâmbulo. Às 10 horas o magnetizador e o magnetizado fizeram sua entrada na sala, onde eram ansiosamente esperados. O doutor apresenta-se com uma fisionomia franca e alegre, que não se pode nunca esquecer quando se viu uma vez. E mesmo, seu caráter é tal que lhe faz crer que você o conhece há muito tempo, ou que você o tem encontrado milhares de vezes em diferentes lugares, sem se dar conta. O jovem Aloysius tem cabelos pretos os bigodinhos que ensombriam seu lábio superior e também os olhos cheios de luz e atentos. Seu rosto é pálido e melancólico, seu porte comum, suas formas magras e graciosas, sua cabeça está frequentemente abaixada, sua atitude é modesta, recolhida,
frequentemente perturbada, entretanto, por um movimento nervoso da boca e dos braços, como se seus nervos, nestas partes, se contraíssem por motivo de uma doença orgânica. Seu sorriso é raro, a tal ponto que parecia uma careta do que um sorriso. A voz é suave e penetrante. Suas palavras são raras no estado normal, como se ele experimentasse uma fadiga para pronunciá-las. A pessoa inteira é agradável, ágil, severa. O Dr. Marcilete não teve dificuldades para fazê-lo adormecer. Tendo feito sentar-se sobre uma poltrona de braço, olhou-o fixamente durante alguns instantes. Fulminado por esse olhar, agitou-se cada vez mais, depois fechou os olhos e permaneceu imóvel como uma estátua. Segue aqui a narração longa e muito interessante dos fenômenos maravilhosos de lucidez aos quais deram lugar os pedidos feitos pelos assistentes. Uma boa parte das respostas do sonâmbulo, embora maravilhosas em clareza e precisão, nos detalhes, poderiam se explicar hoje pela transmissão de pensamento, mas não explicariam certas outras. Abstenho-me de relatá-las para vir ao ponto que nos concerne, onde se trata das experiências do Sr. Vecchi. Ele tentou dirigir pelo pensamento sonâmbulo a Roma, e aí chegou facilmente. Entre outros, ele conta o seguinte episódio: eu quis conduzi-lo no palácio do assessor das armas e ele me disse, na entrada, que havia um forte cheiro de fumaça de tabaco e de estrebaria, que na antecâmara havia pessoas que conversavam, e que no segundo quarto, à direita, que dava para a praça, um homem vestido de preto, de porte pequeno, um pouco calvo, de testa alta, com a fisionomia franca e inteligente, estava sentado e escrevia. Poderia dizer-me seu nome? Não, eu não posso adivinhar. E não poderia obtê-lo nos numerosos papéis espalhados no seu escritório. Eles estão escritos em italiano. Mas tentarei. Entre todos os endereços das folhas há este, A.S. Monsignor Presidente dell'Army Roma. O que há no quarto? O retrato do Papa, um pêndulo sobre a chaminé em frente das duas janelas, no canto, vários fuzis militares e sabres. Batem a porta à direita, um camareiro entra e estende uma carta àquele que está vestido de preto. Ah! Agora sim, vejo seu nome, e se você me der um lápis e um pedaço de papel, copiarei o que está escrito na folha. E Alessis escreveu, refletindo e soletrando, as seguintes letras: Monsignor Giovanni Rusconi. Foi desta maneira que eu soube que meu amigo, ante segurança de sua santidade, tinha sido levado à direção do Ministério da Guerra. É aqui que a lucidez sonambúlica de Alessis Didier converteu-se numa forma de clarividência no futuro que ultrapassa os limites da personalidade humana para atingir ao grau da profecia política. Isto consiste numa simples observação incisa do sonâmbulo, observação sem importância para aqueles que a ouviram e que Vecchi transcreveu por simples escrúpulo de relator, por este curto parágrafo com o qual ele encerra sua narrativa. Passando diante do panteão, ele me predisse que esse monumento, consagrado por Agripa a todos os deuses, teria tido em consequência um destino mais solene inteiramente italiano. Quaisquer que fossem minhas perguntas, não pude saber o que ele queria dizer com isso. Ninguém deixará escapar a suprema importância do parágrafo citado, onde se revela, de uma maneira evidente para a nossa geração, um acontecimento histórico que devia se realizar 31 anos mais tarde, mais precisamente no ano de 1878. Durante o qual um decreto do parlamento italiano transformava o panteão de Agripa num mausoléu, encerrando os despojos mortais dos monarcas da Terceira Itália, começando pelo rei Victor Emanuel I, falecido no decorrer desse mesmo ano, e esse templo se tornou, por isso, o símbolo solene da unidade italiana estabelecida em Roma capital, conforme a profecia de Alessis Didier que o panteão de Agripa teria tido em consequência um destino mais solene inteiramente italiano. Este último detalhe precisa e torna evidente o pensamento do sonâmbulo, não romano, mas nacional, unitário, inteiramente italiano, devia ser o destino futuro do templo. Ora, se reflete que no tempo em que o sonâmbulo profetizava, Pio IX reinava em Roma, que o poder temporal dos papas devia se prolongar ainda por 30 anos, que a Itália era uma simples expressão geográfica, que a dinastia de Savoy reinava sobre o pequeno Piemonte, que as campanhas de independência não tinham nem mesmo começado, e que a ideia de enterrar no panteão os reis da Terceira Itália não podia ser inferida como causa e efeito de nenhum dos acontecimentos políticos que se seguiram. Se reflete em tudo isto, o espanto é tal que o espírito aí se perde, mas os fatos são claros, a despeito da nossa incapacidade de compreender. Pela seguinte observação de Vecchi, quaisquer que fossem minhas perguntas,
Não pude saber o que ele havia querido dizer com isso. Compreende-se mais ainda que Alexis Didier sabia que acontecimento lhe fazia alusão, embora ele se recusasse a revelá-lo por razões fáceis de compreender. Pobre Alexis Didier! Ele que havia sofrido processos e aborrecimentos de toda a espécie a propósito de outras predições políticas e que possuía, nesse momento, o dom de clarividência, devia perfeitamente compreender o que o teria aguardado nesses tempos de reações e de governos absolutos, se tivesse se deixado levar. E agora vejamos as datas. A narrativa foi publicada pela primeira vez em Turim por Vecchi no Museu Científico, Letterario e Artistico de Turim, número 24, ano 9, 1847. A obra que o reproduziu traz a data de 1867. Os dois relatores, passando seu comentário sobre o parágrafo, demonstram não ter acordado e não podiam acordar nenhuma importância a esta profecia. Os protagonistas, enfim, morreram todos antes que a profecia se realizasse. Não existe nada, portanto, nesse caso que justifique as dúvidas ou insinuações de reparos posteriores. Os documentos que estão diante de mim falam claro, o fato é patente. Estamos, então, em face de uma profecia política das mais maravilhosas que se conhece, já que ela implicaria a previdência de um tal conjunto de fatos históricos que o espírito fica confuso. Como explicá-la com a ajuda das hipóteses enumeradas na introdução? A tarefa apresenta-se de uma maneira tão árdua, que o melhor partido a tomar pareceria renunciar a elas. Todavia, eu arriscaria algumas considerações a esse propósito e farei observar, primeiramente, que nenhum traço de intervenção estranha encontra-se na lucidez de Alexis Didier, o que, naturalmente, não é suficiente para autorizar a concluir que suas prodigiosas faculdades proféticas têm origem exclusivamente em sua subconsciência. Lembro, a esse respeito, que nos casos de sonambulismo lúcido expostos até aqui, vimos que muito frequentemente emergem indícios que provam que as visões subjetivas pelas quais os sonâmbulos veem o futuro têm provavelmente uma origem externa, embora os sonâmbulos falem naturalmente na primeira pessoa quando descrevem os quadros que eles têm diante de si. Poder-se-ia deduzir daí que no caso de Alexis a mesma coisa aconteceu, mesmo na ausência de qualquer indício externo. Além disso, viu-se que, por raciocínios do que se baseiam sobre fatos, a existência das premonições pessoais que não podem derivar da subconsciência está provada, e se o fato existe para muitos episódios que não exorbitam o curso de uma existência individual, seríamos levados a presumir ainda mais, em face das extraordinárias profecias políticos-sociais do gênero daquela citada mais acima. Entretanto, apresso-me em declarar que exponho este ponto de vista sem insistir e lembro ainda uma vez que não tenho nenhuma dificuldade em admitir que profecias dessa natureza podem igualmente ser obtidas em virtude das faculdades subconscientes, na condição, todavia, de excluir a hipótese segundo a qual os sensitivos aí chegam inferindo o futuro de causas que existem no presente, mesmo no caso de acontecimentos muito afastados no tempo, assim como de ordem impessoal e acidental. Essa hipótese não somente é inconciliável com a natureza humana, mas se encontra em contradição aberta com os modos de exteriorização próprios às faculdades subconscientes em geral, que são faculdades de sentidos, e não atributos do intelecto, e sobretudo é contradita pelas premonições que não salvam. Ao contrário, nada poderia se opor se, para os casos extraordinários análogos a este, tivéssemos recorrido às duas outras versões complementares da hipótese subconsciente, a fatalista e a reencarnacionista, segundo as quais os acontecimentos principais da existência dos indivíduos e dos povos estando pré-organizados, estariam, de certa forma, registrados, seja no meio metaetérico ou plano astral, seja na subconsciência de cada indivíduo singular, de sorte que os sensitivos discerniria, não inferindo o futuro do presente, mas por um fenômeno de pôr-se em relação com os planos astral ou metaetérico, ou com as consciências dos indivíduos, o que se tornaria inteligível, sem que seja necessário conferir a onisciência divina à subconsciência humana. No nosso caso, estando a hipótese reencarnacionista fora de questão, apenas restaria a fatalista à disposição daqueles que não compreenderiam afastar-se dos poderes da subconsciência, mas como a hipótese fatalista supõe necessariamente a existência de uma vontade superior, inteiramente livre, ordenadora do próprio fatalismo, e como, uma vez admitindo este ponto essencial, não haveria mais obstáculo em admitir a existência de múltiplas inteligências espirituais, prepostas ao governo dos destinos humanos, segue-se que para explicar os casos em questão, poder-se-ia supor com mais verossimilhança que os sensitivos,
ao invés de entrar em relação com um plano astral bastante hipotético, entrariam em relação, ao contrário, telepaticamente e tirariam o conhecimento dos acontecimentos futuros nas mentalidades dessas inteligências espirituais que dirigem o curso desses acontecimentos. Da mesma maneira que os sensitivos em questão entram telepaticamente em relação com a mentalidade subconsciente dos vivos e conjecturam, mesmo a grande distância, seus segredos pessoais mais íntimos. Admitindo este ponto de vista, e, visto os precedentes, não se pode senão admitir a legitimidade, a hipótese fatalista viria a se combinar com a espiritualista. Subgrupo L. Premonições de incidentes insignificantes e praticamente inúteis. Casos 112 a 125. Para alguns eminentes investigadores do domínio metapsíquico, esta ordem de premonições constitui o maior obstáculo para a admissão de uma intencionalidade qualquer nos fenômenos premonitórios e, por conseguinte, para o reconhecimento da validade da hipótese segundo a qual uma parte dentre eles seria de origem externa. Em outros termos, encontrando-se diante dos episódios que, de um lado, são exemplos típicos de clarividência no futuro, e do outro consistem na realização de pequenos fatos insignificantes, triviais e banais, o que denotaria, aparentemente, uma ausência de finalidade, eles não podem impedir-se de generalizar, considerando no seu conjunto as premonições como manifestações de uma lei psicofisiológica ignorada, que tem seu sítio exclusivo na subconsciência, da qual as premonições emergiriam em dadas circunstâncias, em consequência de um automatismo cego. Mas nós, fiéis ao princípio de não nos aventurarmos em deduções gerais sobre a base de pesquisas parciais, lembraremos que, se encontramos incidentes premonitórios de ordem insignificante e inútil, encontramos outros cuja intencionalidade se mostra manifesta e indubitável, de onde se segue, logicamente, que a existência dos primeiros não confere o direito de suprimir os segundos, tanto mais se considera que os primeiros não constituem senão uma ínfima minoria na casuística premonitória, e isto nos daria muito mais o direito de considerá-los como exceções que confirmam a regra. Neste último caso, restaria analisá-los e compará-los entre si para descobrir, se possível, os laços que os prendem uns aos outros e ver se eles não poderiam, a seu turno, apresentar uma finalidade sui generis. Lembro que me expressei sobre esse assunto, como se segue, na minha introdução à presente obra, nem a hipótese reencarnacionista ou pré-natal, nem a fatalista, conseguiriam explicar os casos de uma ordem insignificante ou banal, pois não parece que estes possam ter sido preordenados com o objetivo de aperfeiçoamento moral do espírito em vias de reencarnar, e tanto menos ser considerados como efeito de uma fatalidade inexorável, já que resultam de uma futilidade e de uma inutilidade completa, moralmente, como materialmente. Para evitar esta nova dificuldade, vê-se surgir uma sétima hipótese, que parece também a única fundamentada em dados indiscutíveis, e consistiria nisto, que as premonições da ordem indicada deveriam ser consideradas como manifestações particulares, cuja responsabilidade competiria às personalidades subconscientes ou externas. Não me pronuncio, que se note bem, sobre a verdadeira essência dessas personalidades, que, primeiro, transmitiriam telepaticamente ao sensitivo, sob forma de visão onírica ou de outra forma, uma dada situação futura na qual ele ou outros deveriam se encontrar, e se empregariam, em seguida, a provocar a realização em virtude de uma sugestão exercida telepaticamente sobre o sensitivo ou os outros interessados, e isto com o fim, é o que afirmam as personalidades em questão, de impressionar as almas, sacudir o cepticismo dos homens e infundir neles a ideia de um mistério na vida, levando-os a meditar sobre a possibilidade da existência de uma alma sobrevivente à morte do corpo. Ao mesmo tempo, sua ação seria quase limitada aos fatos insignificantes, pois não lhes seria possível, salvo circunstâncias especiais, sugestionar telepaticamente, ou determinar, de uma maneira qualquer, os homens a executar ações de alguma importância. Por mais audacioso que possa parecer o fato de recorrer a uma hipótese semelhante, e por mais raros que sejam os casos premonitórios de onde pode surgir a prova de uma maneira evidente, de outro lado existem fatos que provam que as personalidades mediúnicas, subconscientes ou externas, pouco importa, chegam, em certas circunstâncias, a influir efetivamente no curso das ações humanas, é claro, não de uma maneira normal e geral,
Mas nos casos em que somente eles podem dispor de sensitivos suscetíveis de estar submetidos às influências telepáticas ou mediúnicas, e certos episódios que fazem parte das sessões com a Sra. Piper e com outros médiuns provam também o que adianto, como nós o demonstraremos no momento oportuno. É assim que me expressei na introdução, e o momento de expressar a legalidade dos meus sifões chegou. Começarei por observar que para atingir o objetivo desejado, seria necessário, antes de tudo, fornecer a prova de que nos fenômenos de transmissões telepáticas comuns verifica-se, às vezes, o fato análogo de um agente que determina o sensitivo a executar ações especiais. Ora, os exemplos dessa natureza não faltam. Eis 2 exemplos típicos do caso, eu resumirei ambos, segundo as narrativas do Jornal of TSPR, Vol. 7, Pag. 13. A senhorita Emma foi conta que numa manhã em que ela tinha ido à igreja, enquanto o Sr. F permanecia sozinho em casa, este último teve várias vezes a audição alucinatória da frase, subi até o quarto das crianças. Para se libertar desta impressão aborrecida, subiu até lá e constatou que os canários da senhorita foi tinham escapado de sua gaiola. Estando aberta a janela, tinha ele chegado justo a tempo de pegá-los. Quando a senhorita foi, de retorno, foi informada do incidente, compreendeu que ela tinha sido a causa e explicou que na igreja tinha se lembrado, de repente, de não ter fechado a gaiola, o que a fazia desejar vivamente que o Sr. F tivesse a ideia de subir até o quarto para impedir a fuga dos pássaros. E esse desejo intenso traduziu-se numa impulsão telepática determinadora da ação correspondente. No episódio exposto, a ação telepática é involuntária, no seguinte, produzido pela própria pessoa, ela é, ao contrário, voluntária. A senhorita era empregada na qualidade de professora primária na família F, e com ela encontrava-se uma camareira que recebia atenções e gentilezas de uma velha senhora decaída e muito pobre. Ela tentou sugerir-lhe mentalmente dar à velha senhora uma compensação qualquer, conservando-se no anonimato para não melindrá-la. Alguns dias depois a senhorita teve que ir à casa da senhora em questão, que lhe informou, imediatamente, de uma coisa bizarra que lhe aconteceu. Ela recebera uma carta anônima encerrando uma pequena soma em selos. Com o objetivo de pesquisa, a senhorita foi à casa da camareira para lhe contar o fato. Esta enrubesceu e lhe disse, não fale disso a ninguém, fui eu que pensei em lhe enviar uma pequena ajuda sob esta forma para não ferir seus sentimentos, sabendo orgulhosa. Fui levada a fazê-lo por um impulso irresistível. Os casos desta natureza demonstram claramente que é possível determinar telepaticamente uma pessoa a fazer ações precisas. Esta, a maior parte do tempo, permanece inconsciente do fato e crê agir voluntariamente. Segue-se que, a priori, nenhuma restrição poderia ser adiantada contra a hipótese que concede às personalidades mediúnicas poderes análogos. Além do mais, esta hipótese seria confirmada a posteriori pelos resultados, e eis aqui vários exemplos em apoio ao que adianto. Este primeiro episódio fala de uma premonição defeituosa. O Dr. Ermacor escreve, relatarei primeiro um insucesso que mostra até evidência que as personalidades mediúnicas operam por sugestão também sobre o indivíduo, a fim de fazer realizar a premonição. A personalidade B predissera, uma vez, um pequeno incidente, baseado sobre um erro que a senhora Mary teria cometido, confeccionando objetos de lingerie. Ora, na véspera fixada para a realização deste, a personalidade B anulou a premonição, dizendo que ela não tinha conseguido enganar Mary. Revista de Estudo de Psiquice, 1896, Pag. 330, extraio este outro episódio de uma longa e interessante relação do professor Oliver Lodge, Proceedings of TSPR, Vol. XI, que diz respeito a uma série de sessões experimentais nas quais se manifestava a personalidade mediúnica de Myers. Este tinha morrido no dia 17 de janeiro de 1901. No dia 30 de janeiro a médium, senhorita Halson, escrevia, automaticamente, em seu nome, manifestar-me por intermédio da senhora Thompson. Meu vivo desejo era de voltar para dizer que vivo e que minha nova existência é, em grande parte, conforme ao que eu havia imaginado. Predispus a senhora Thompson, que se prestará à circunstância, mas não me manifestarei senão por pouco tempo. Pague. 222. Conforme estas afirmações, e com o desconhecimento do que havia escrito a senhorita Halson, a médium senhora Thompson, que após longos anos havia renunciado a fazer sessões, sentiu-se irresistivelmente impulsionada a retomá-las, e com esse objetivo foi a Birmingham,
a casa do professor Oliver Lodge, em cuja residência teve 2 sessões do maior interesse, no curso das quais a personalidade comunicante foi, justamente, Mieres, Pag. 138. Tiro este último episódio da obra do Dr. Maxwell, Les Phénomènes Psychiques, Pag. 240. Ele fala de uma jovem médium perseguida por um namorado inoportuno e perigoso, o qual, vendo-se rejeitado, tinha resolvido vingar-se. No decorrer de uma sessão a personalidade comunicante escreveu: "Não deixem sair esta moça de dia. Eu a livrarei logo deste homem perigoso, fazendo nascer no seu espírito o desejo de uma viagem de onde ele não voltará." 2 ou 3 dias depois Mayr informava que o indivíduo tinha partido para a Argélia. Esses 3 casos encerram predições realizadas, e que, para o pesquisador, apresentar-se-iam como exemplos de ordem claramente premonitória, sem esta circunstância de que as personalidades mediúnicas, ao invés de fazê-las passar por tais, deixariam compreender, ou declaram explicitamente, que elas próprias as determinariam, influenciando telepaticamente as pessoas designadas. Daí está a dedução de que os fenômenos telepáticos e mediúnicos autorizam a supor que cada vez que se vê produzirem-se premonições bastante insignificantes para que não se compreenda o objetivo, encontra-se diante de manifestações análogas, suposição que justificaria a gênese, conferindo-lhes uma intencionalidade sui generis, e que seria confirmada pelas declarações explícitas, neste sentido, das próprias personalidades mediúnicas. E muito frequentemente, os episódios que vamos citar sugerem, irresistivelmente, essa explicação. Assim, por exemplo, o seguinte. Caso 112, extraio do vol. 20, pag. 331, dos Proceedings of TSCPR. Ele faz parte do interessante relato da Sra. Verhal sobre suas próprias experiências de escrita mediúnica. No dia 11 de dezembro de 1901 a Sra. Verhal escreveu, automaticamente, estas frases enigmáticas: "Não se deve negligenciar nada, os fatos mais insignificantes, eles próprios, podem servir, tenha confiança." Por exemplo, este incidente: o frio era glacial, e uma vela espalhava uma luz pálida. Ele lia Marmontel, deitado num sofá, ou numa cama, à luz de uma simples vela. Ele se lembrará, certamente. O livro lhe tinha sido emprestado, ele não lhe pertencia, ele falou de seu conteúdo. A mensagem terminava por uma tentativa de traçar o nome Sedgwick. A Sra. Verhal, supondo que tudo isto se referia à Sra. Sedgwick, enviou-lhe a mensagem. Esta, na data de 17 de dezembro, respondeu-lhe que este não tinha significado para ela, e que no caso em que ela teria encontrado algumas alusões que se referem à mensagem nos documentos de escrita automática confiadas aos seus cuidados, ela teria advertido a Sra. Verhal. No mesmo dia esta última sentiu-se irremediavelmente impulsionada a escrever, automaticamente, embora tivesse decidido de abster-se durante sua própria ausência de sua casa, e estas outras frases lhe foram ditadas: "Sou eu quem desejava escrever." O nome de Marmontel está correto. Era um livro francês, creio que eram suas memórias. O nome Passy pode ajudar a se lembrar, Passy ou Fleury. O nome de Marmontel não aparecia sobre a capa. O livro estava encadernado à moda antiga e ele o tinha emprestado. Eram 2 volumes. Não é preciso procurar o miolo de tudo isso nos seus escritos automáticos. É uma tentativa para fazer com que alguém se lembre desse incidente. Em janeiro de 1902 a Sra. Verhal escreveu a um amigo de sua família, convidando-o a vir passar alguns dias em sua casa. Ele respondeu, aceitando, e, em 1º de março, à mesa, ele diz, acidentalmente, ter lido há pouco Marmontel. Resulta, em suma, que ele tinha lido as memórias deste autor, que ele as tinha pedido emprestado à Biblioteca de Londres, levando consigo o 1º volume a Paris, onde o tinha lido 2 vezes, nas noites de 20 e 21 de fevereiro, que nos 2 casos ele tinha lido à luz de uma vela, a primeira vez estando deitado na sua cama, a segunda estendido sobre 2 cadeiras, que tinha falado longamente de seu conteúdo com seus amigos de Paris, que nessas noites a temperatura era muito rigorosa, embora não tivesse chegado a 0, que o livro era encadernado à antiga, mas que, contrariamente ao que dizia a mensagem, o nome de Marmontel estava inscrito na lombada do livro, mas não na capa, e o escrito falava da capa, que a obra era em 3 volumes, dos quais, todavia, o Sr. March não tinha lido senão 2, enfim, que na noite de 21 de fevereiro ele tinha lido um capítulo no qual Marmontel contava a descoberta de uma pintura feita em Passy,
o todo ligado a um incidente no qual Fleury tomava uma parte importante. Tal é o resumo desse estranho caso. A Sra. Verral observa a esse respeito. É preciso notar que as mensagens de dezembro de 1901 descrevem no passado um incidente que devia, efetivamente, se produzir 2 meses e meio mais tarde, em fevereiro de 1902, e que era, sem nenhuma dúvida, imprevisível no momento de sua efetivação. Soube através do Sr. March que a ideia de ler Marmontel lhe veio pouco tempo antes de sua viagem a Paris. É bem provável que se ele não tivesse tido a oportunidade de me ver, quase que imediatamente, após seu retorno, quer dizer, quando seu espírito ainda estava pleno da última leitura, eu não teria jamais descoberto a veracidade das mensagens de 15 e 17 de dezembro. Estas palavras nos convidam, logicamente e irresistivelmente, a concluir que a personalidade mediúnica responsável pelas mensagens premonitórias tinha sido o agente que determinou a realização, influenciando telepaticamente as personalidades indicadas. Se levarmos em conta exemplos relatados precedentemente, que atestam que um processo idêntico se encontra, às vezes, nos casos comuns de transmissão telepática, a suposição em questão quase atinge o grau de uma certeza. É também a opinião do professor Oliver Lodge, que observa, a esse respeito, que a circunstância de ter omitido o nome da pessoa que devia ler o livro indicado demonstra a existência de uma intencionalidade que dirige a evolução dos fatos. Ele escreve, esta reticência é uma característica da mensagem, e embora algumas pessoas possam, superficialmente, considerá-la sob a relação da crítica, entretanto essa omissão era essencial para o bom resultado da predição. Com efeito, se o nome de March tivesse sido revelado à Sra. Verral, esta lhe teria escrito, imediatamente, ocasionando assim uma pesquisa prematura que teria destruído o negócio. Por outro lado, a ignorância em que permaneceu a Sra. Verral sobre este ponto permitiu que o Sr. March conduzisse a termo, inconscientemente, a premonição, ignorando que se tratasse de uma coisa deste gênero e encontrando-se livre, por conseguinte, de qualquer influência sugestiva. Se Survival Wolfman, Pags. 158 e 159. Casos 113, 114 e 115. Os episódios seguintes foram publicados primeiro pelo Grand Magazine, e na sequência estudados pelo professor Slope, que os reproduziu com comentários no Journal of the American SPR 1909, Pag. 492. O sensitivo Sr. J.K. escreve, sou dotado da faculdade de perceber coisas invisíveis para os outros. Nunca vi fantasmas de defuntos, mas, por outro lado, vejo cenas de pessoas que existem, e eis alguns exemplos do gênero. Primeiro caso no dia 28 de agosto de 1905 o Sr. H. me escrevia para marcar um encontro em Nova York, às 9h30, dia 31 de agosto. Conforme esta carta, deixei a Filadélfia ao alvorecer para ir ao local indicado. Durante o trajeto li os jornais até a estação de Trenton. Depois, sentindo-me fatigado, deitei-me sobre as almofadas, deixando meu espírito em liberdade. De repente, vi-me sentado num quarto, diante de uma porta aberta que me permitia perceber a antessala. O sobrilhada, ou melhor, eu observava o reflexo no quarto contíguo. Vi entrar por esta porta um homem alto e robusto, com um casquete de joquei preto na cabeça. A visão era absolutamente clara e parecia uma cena verdadeira, embora não tivesse nenhuma significação para mim, que não conhecia o lugar, nem a pessoa. Tendo chegado a Nova York e não sabendo me orientar para encontrar os escritórios do Sr. H., dirigi-me a um policial. Suas indicações, porém, não tendo sido suficientes, entrei numa loja de um vendedor de tabaco para obter informações suplementares. Tocou nessas minúcias para mostrar que eu não conhecia absolutamente a localidade para onde me dirigia. Consegui, sem muitas dificuldades, encontrar meu caminho. Entrei no escritório e perguntei pelo Sr. N. e responderam-me que ele não estava ali, que poderia chegar de um momento para um outro e pediram-me para que eu me sentasse. Sentei-me diante da porta pela qual eu havia passado e, feito isto, reconheci, imediatamente, o quadro que tinha visualizado na estrada de ferro, com exceção do sol, que não brilhava. Mas após um instante, o sol apareceu por entre as nuvens e, então, percebi que ele iluminava um outro quarto de maneira idêntica ao que eu tinha visualizado. Logo ouvi o ruído de um andar pesado na antessala, e um senhor alto e robusto, com a cabeça coberta por um casquete de joquei preto, veio até mim e apertou-me calorosamente a mão. Embora não o conhecesse de modo algum, ele havia me tomado por um outro.
Tudo isso se passou 2 horas após a minha visão. Segundo caso aconteceu nos primeiros dias de fevereiro último. Eu tinha terminado o jantar e demorava à minha mesa, quando me vi subitamente no meu escritório, de pé, junto à porta, enquanto que a distância de 1 metro, apoiado numa alta escrivaninha, de costas para a porta, um senhor de uma certa idade, alto, grisalho, em mangas de camisa, mantinha-se diante de mim. A visão tinha sido fugaz e não me foi possível reconhecer o senhor em mangas de camisa, embora eu estivesse certo de conhecê-lo. Eu não tinha prestado atenção ao da esquerda. Contei logo minha visão à minha mulher e no dia seguinte a 3 empregados do meu escritório, acrescentando que a cena aconteceria naquele dia. Por volta das 13 horas, enquanto eu conversava com um cliente, aconteceu-me, sem pensar nisso, de tomar a posição visualizada, e percebi à distância um senhor que reconheci logo como aquele da minha visão. Declarei, então, logo às pessoas presentes, eis o meu homem que vem. Este senhor não tinha a intenção de vir me encontrar, porém, conhecendo-me e me tendo percebido na porta do meu escritório, veio-lhe o desejo de entrar e de me cumprimentar. Conversando, apoiou-se na alta escrivaninha, de costas para a porta, na posição exata em que eu tinha percebido na visão, menos a circunstância de que não estava em mangas de camisa. Mas eis que ele começa a se lamentar do calor excessivo produzido pela lareira e, dizendo isto, retira seu sobretudo e seu paletó, retomando então, em mangas de camisa, sua posição de antes. E por aí, minha visão veio a se realizar plenamente. Terceiro caso há alguns dias, às 18h15, terminado o meu jantar, vi surgir uma jovem vestida de branco, com um casaco preto, sem chapéu. Ao mesmo tempo, tive a impressão de que devia vê-la na mesma noite. 1 hora e meia depois, diferentes pessoas vieram me encontrar, entre as quais a senhora em questão, vestida de maneira idêntica à da visão. Naturalmente, pus-me a lhe interrogar, e soube que no momento em que me apareceu, ela não tinha nenhuma ideia de vir me encontrar, e que foi por puro acaso que a isso se decidiu. Ela havia jantado com uma família dos meus vizinhos, após o jantar, isto é, após já me ter aparecido. O chefe da família disse que tinha que falar comigo e propôs à senhora em questão unir-se ao grupo para vir me encontrar. Ela me garantiu que 5 minutos antes ignorava que tivesse de vir. Tal é o gênero de fenômenos ao qual estou frequentemente sujeito, e posso acrescentar que quando visões semelhantes me acontecem no estado de vigília como nos casos aqui expostos sinto-me convencido de que eles devem se realizar, o que nunca deixa de acontecer. Entretanto, não sou capaz de indicar o dia e a hora da sua execução e só consigo supor de uma forma aproximada, tendo observado que de hábito, quanto mais a visão se mostra próxima de mim, mais rápido ela se realiza. Caso 116. O Sr. Carl Theumeyer, professor primário em Dingolfing, Baixa Baviera, envia ao Dr. Bormann, na data de 27 de outubro de 1899, o relato do seguinte incidente pessoal. Era 1891. Eu era nessa época professor primário na cidadezinha de Wallerdorf. Sonhava, intensamente, que o Sr. F., de Kunzing, cidade paroquial vizinha, me fazia dizer, através de um camponês da minha cidade, que voltava da primeira missa, que era preciso que eu estivesse pronto em 1 hora. O Sr. F. viria, então, me procurar para fazer comigo uma excursão à cidade de Forstadt. Esse senhor estava apenas há pouco tempo em Kunzing e nós não tínhamos, ainda, feito nenhuma excursão juntos. Depois, no meu sonho, o Sr. F. chegou bem em 1 hora, atravessamos a rua da cidade, vimos, saindo desta, camponeses que eu conheci e que cultivavam a terra, e, tendo chegado a Forstadt, aí encontramos uma pequena sociedade de eclesiásticos e professores. Sempre no meu sonho, notei, numa mesa à parte, um senhor que tinha tendências socialistas e que, de maneira ostensiva, deixava sair de seu bolso um exemplar do Münchener Post, provavelmente para encolerizar os padres. Este sonho aconteceu no dia seguinte, até nos mínimos detalhes. Às 8h15, o camponês, retornando da primeira missa, veio para me fazer a comissão do Sr. F., e às 13 horas este veio me procurar. Atravessamos a cidade e vimos camponeses que trabalhavam. Contei-lhe meu sonho, para o qual ele não encontrava nenhuma explicação suficiente. Em Forstadt reconheci os senhores do meu sonho e o homem no Münchener Post não faltava. Um senhor da sociedade pediu a este para mostrar o jornal, e ele percorreu o conteúdo. Aí se encontrava uma novela de Flugger, da qual esqueci o título.
Essa novela continha uma passagem excessivamente realista que escandaliza grandemente um dos eclesiásticos. Meu sonho tinha, portanto, se cumprido do começo ao fim. A mulher do relator confirma o fato nestes termos: eu, abaixo assinado, declaro, pela presente, que meu marido contou meu sonho antes do acontecimento. Lembro-me muito bem, a realização do sonho foi tão imediata, que ficamos no mais alto grau estupefatos. Assinado, Sr. Mittelmeier, na Revue de Etudes Psíquicas, 1902, pág. 284. Caso 117, o Sr. R. Fleury, da Sociedade Universal de Estudos Psíquicos, enviava aos Anais de Ciências Psíquicas, 1907, pág. 194, o seguinte episódio referindo-se à mulher de um seu amigo íntimo. No dia 13 de maio, por volta das 2 horas da tarde, a senhora estava de cama com febre. Ela abriu, de repente, os olhos e viu, debruçada sobre ela, uma mulher da qual apenas descobriu o busto. Abaixo deste busto estava inserido um nome, Mari, e um sobrenome do qual só pôde ler a última sílaba, et. No dia 15 de maio a senhora ia procurar um local para alugar em Montgeron em Crosnes, que fica em Seine-et-Oise. Em Crosnes ela encontrou um alojamento no primeiro andar de uma casa, cujo andar terra estava ocupado por utensílios e mobiliário de casa. Antes de se instalar, ela permaneceu alguns dias no hotel. Na noite de 21 de maio, dia da mudança, a mulher do locatário do andar terra veio saber notícias suas. A senhora reconheceu nela a mulher cujo busto lhe tinha aparecido. Perguntou-lhe seu nome. Esta senhora respondeu que se chamava Galichette. A senhora lhe disse então: estou certa de que seu nome é Mari. A senhora Galichette atestou que, com efeito, este era o seu nome. O senhor A, que é meu amigo íntimo, confirmou-me que sua mulher ignorava, até o momento em que deixou Paris, a própria existência de Crosnes. Assinado, R. Fleury. Caso 118, o publicista Henri Bisson comunicava aos Anais de Ciências Psíquicas, 1907, pág. 610, o seguinte sonho tido por ele mesmo: na noite de 9 a 10 de abril último, minha zeladora veio bater à minha porta e me disse: Senhor, por ordem do chefe de polícia, mando embora porque há luz na sua casa após as 21 horas. Espantado, olho na rua, e efetivamente percebo o Sr. Lepine, num traje tal, que eu ri às gargalhadas. Eu não podia imaginar que se pudesse ver um chefe de polícia vestido daquela maneira. Paletó de couro, chapeuzinho mole, um pé num sapato e o outro numa pantufa. Naturalmente, eu nunca o tinha visto nesses trajes. No mesmo instante, sempre no meu sonho, um incêndio formidável explode numa casa vizinha. Saio e vou dar ajuda. Cheguei até a executar atos de coragem extraordinários. Como sempre, ao despertar, contei meu sonho à minha mulher. O dia se passa, nada de anormal. Ora, à noite, estávamos à mesa, por volta de 20h30, quando, de repente, ouvimos as bombas hidráulicas passarem, ao mesmo tempo em que um forte rumor, vindo da rua, subia até nós. Precipitamo-nos para a janela e percebemos à nossa esquerda, na avenida de Clichy, um imenso incêndio. Era o tanque, lavadouro público, da rua Jacques-Monte, que queimava. Ver os jornais dessa data. Alguns minutos depois eu descia e ia para os lados do sinistro. Depois de ter atravessado a multidão e ter penetrado a barragem, a primeira pessoa que vi foi o Sr. Lepine, com casaco de couro, chapéu mole e calçado com um sapato e uma pantufa. Soube, em consequência, que o chefe, tendo ferido o pé, tinha sido obrigado nesse dia a se servir de uma pantufa. Assinado, Henri Bisson, publicista, 18 bis, Rua d'Altancourt, Paris. A mulher e o irmão do Sr. Henri Bisson atestam que o sonho lhes foi contado antes de sua realização. Caso 119, a Sra. Sedgwick, no seu trabalho Anti-Evidências for Premonitions, Proceedings of TSPR, Vol. V. Pag. 345, conta este outro episódio que diz respeito a uma jovem de seu conhecimento, que não deseja ter seu nome liberado para a publicidade. Há mais ou menos um ano tive um sonho muito notável pela sua vivacidade. Parecia-me que me encontrava no parque de Richmond, perto de Londres, com minha irmã, e que percebia sobre um assento um broche, que peguei e dei de presente a uma camareira. Na manhã seguinte contei o sonho a minha irmã, assim como a camareira em questão. No momento do sonho eu não tinha nenhuma ideia de que iríamos no dia seguinte ao parque de Richmond. Entretanto, nós aí íamos,
e enquanto eu me dirigia com minha irmã para um assento, percebemos, ambas ao mesmo tempo, um grande broche colocado sobre ele. Minha irmã, sendo mais velha, reclamou-o para ela, mas alguns dias depois ela mudou e deu de presente à minha camareira. A irmã da sensitiva escreve: certifico que o sonho de minha irmã, referindo-se a um broche encontrado no parque de Richmond, me foi contado por ela na mesma manhã em que o teve, quer dizer, antes que ele se realizasse. Caso 120. Extraio do Jornal of SPR Vol. 12, Pag. 312. Ele se refere à morte de um canário. O Sr. J. Boring escreve na data de 11 de fevereiro de 1906, na noite de 23 para 24 de janeiro de 1906 tive um sonho muito vivo, durante o qual vi um canário favorito de minha mulher estendido na água, com as asas abertas. No meu sonho, abri a porta da gaiola e aí introduzi minha mão para salvá-lo, mas quando eu ia recolhê-lo, acordei. Nesta mesma manhã contei o sonho à minha mulher. Ele diferenciava dos outros, porque o incidente não se ligava a nenhum outro, todo o sonho consistia neste único episódio. Assinado, I.J. Boring, a senhora Boring escreve a seu turno. Na manhã de 24 de janeiro meu marido, acordando, conta, tive um sonho muito vivo que se referia ao teu canário. Vi-o, jazendo como morto numa bacia de água, com as asas abertas. Com estas palavras levantei-me, desci para olhar a gaiola, e quando vi a bacia de água corrente e o canário vivo, senti-me aliviada. Não se pode, todavia, dizer que eu estivesse aliviada, de maneira que não fiquei muito surpresa quando, na manhã seguinte, encontrei meu canário morto, estendido na bacia de água com as asas abertas. Alguns outros dos meus pássaros já tinham morrido anteriormente, mas sempre suas asas tinham permanecido fechadas. Minha gaiola continha, então, 10 ou 11, dentre os quais encontrava-se um único canário, que era meu preferido. Nenhum incidente e nenhuma conversa precedentes tinham podido sugerir ou justificar um sonho semelhante. Assinado, Florine Boring. Caso 121. A sensitiva Sra. F. Johnson está frequentemente sujeita a visões de ordem telepática ou profética, e tem o louvável hábito de deles tomar nota, imediatamente, num álbum especial, disposto em 3 colunas. Na primeira ela registra a visão percebida, na segunda sua significação provável e na terceira modalidades de realização. Na data de 20 de março de 1897 ela notava o que se segue: vi a mim mesma sair de uma loja cujas vitrines estavam completamente vazias. Em virtude de uma intuição especial que acompanha habitualmente em mim estas visões, soube que esta loja, bem organizada à moda inglesa, encontrava-se num país estrangeiro e que tudo isto significava que eu devia fazer uma viagem. Mas a parte divertida da visão consistia numa enorme boina vermelha de bufão que apareceu, subitamente, diante de mim. Eu nunca tinha visto uma boina semelhante e não chegava a compreender sua significação presumível. Entretanto, no começo da primavera seguinte eu o compreendi perfeitamente, pois fui conduzida de uma maneira inesperada, e pela primeira vez, à Riviera de Cannes, e ali vi vir até mim um senhor, de ar grave e desfazendo sem reverências, que tinha na cabeça uma enorme boina vermelha de bufão, idêntica à da minha visão. Tudo isto se explica pelo fato de que estávamos no carnaval. No dia seguinte, enquanto me esforçava para encontrar flores, vi-me, de repente, sair desta mesma loja que eu tinha visualizado um ano antes, que, dados os pedidos excepcionais da estação, tinha as vitrines e o interior completamente vazios. Não sei explicar estes fatos, mas estou certa de que eles se reproduzem, e os vejo atestar por uma longa experiência pessoal, de onde parece emergir a prova de que não há, no caminho de nossa vida, lugares diante dos quais nós nos encontraríamos por puro acaso. Assinado, F. Johnson, no Lide, 1901, Pag. 149. Caso 122, foi recolhido e estudado por Gears, e a Sra. Sedgwick publicou no seu trabalho sobre as premonições, Proceedings of SPR, Vol. V. Pags. 343 e 344. A sensitiva, Sra. Mackenzie, escreveu na data de 14 de julho de 1884, numa manhã da última primavera, durante o almoço, lembrei-me, subitamente, de um sonho tido na noite precedente, que contei logo aos meus 10 convivas. Direi primeiramente que minha família e meus amigos brincavam comigo, frequentemente, a propósito dos sonhos verídicos contados por mim, e nos quais eu declarava crer,
De sorte que quando anunciei um outro sonho desse gênero, fui logo acolhida pelo coro habitual de apóstrofes. Eu disse então, pelo menos escutem-me, eis meu sonho. Encontrava-me no salão com várias pessoas do meu conhecimento, dentre os quais o Sr. J., e deixei um instante meus hóspedes para me informar se a refeição estava pronta. No meu retorno, vi o tapete entremeado de manchas pretas, o que me irritou muito, pois trata-se de um tapete novo. E quando o Sr. J. observou que elas pareciam ser